E hoje eu vou falar sobre ouvir a voz de Deus. Porque às vezes nós não entendemos quando é Deus que está falando. Nós não compreendemos quando é a nossa emoção. O nome da palavra é: antes do encontro, ouça a voz. É legal se encontrar com o Senhor, mas primeiro você precisa ouvir a voz dele. E você vai entender pela palavra que não tem como você ver o Senhor se você não ouvi-lo antes disso. Todos os homens que tiveram encontro com o Senhor primeiro escutaram a voz. Quem já ouviu a voz de Deus? Com certeza não é que nem a minha, mas bonita. A voz de Deus é poderosa. Em João 10, 27, a palavra diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? Eu vou colocar uma ordem diferente, depois você vai entender. Mas eu quero orar antes de entrar nisso. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Acalma a nossa alma. Agora, percebo que todos estão concentrados naquilo que o Senhor quer falar. Que cada um de nós seja tocado pelo Teu Espírito e possa ouvir a Tua voz, Senhor. Porque sem a Tua voz, Senhor, nós estamos surdos. Porque não há nada de bom nessa terra, a não ser a Tua presença. A Tua presença é o meu prazer, Senhor. Fale comigo, fale com cada um em nome de Jesus, amém. Amém? Vai dar umas falhadinhas, você me perdoe. Normal. Ele tem 4 pontos claros nesse texto. 4 pontos, um versículo. Primeiro eu quero te explicar que todo João 10, Jesus falava sobre ovelha, lobo, bode, mercenário e pastor. Então era uma história que falava sobre o cuidado que ele tem como bom pastor sobre nós, e que as ovelhas do Senhor ouvem a voz, o segue, obedece e assim vai. Ele deixou 4 pontos bem claros. Primeiro, ele nos chamou de minhas ovelhas. Se nós estamos aqui, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Então olha para o teu irmão e fala assim: você é ovelhinha de Jesus, meu irmão. Então você é a propriedade dele, fala. Amém? Depois ele disse: elas ouvem a minha voz. E aqui, será que nós temos escutado a voz do Senhor? Sabemos quando é ele, quando não é o mercenário, quando não é o bode, quando não é o lobo, quando não somos nós mesmos falando, as nossas emoções. O terceiro, ele fala algo que não tem discussão: eu as conheço. Eu as conheço, eu sei quem são minhas ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor sabe até quanto fio de cabelo tem na nossa cabeça. Eu sei, com certeza, que o pastor Narciso não tem nenhum. Isso eu sei. Eu sei contar, né? Mas existem pessoas hiper cabeludas aqui, ó. Tá ali a irmã Sheila que tá ali? É. Olha lá, tem um cabelo grande. Olha a Kelly Cristina aí. A Rosilene tá com cabelo grande, né? A Mariana, por que você tem que falar Mariana? A Mariana tem cabelo grande. A Ju Pereira, né? Tem um cabelo grande, caracolado, dá para colocar o menininho dentro do cabelo da Ju, não é? Dá para colocar, o Senhor nos conhece. E depois ele falou: elas me seguem. O que é seguir? Quem sabe o que é seguir? Tem pessoa que acha que seguir é ir atrás, não é? Seguir é estar ao lado, é seguir. Quando você pega na mão do teu filho, às vezes ele está aqui, e tem pai que não tem noção. A criança é pititiquinha, ele vai andando rápido, a criança vai tipo... Mano, vai devagar, vai com o teu filho, vai sentindo o caminho, vai gostoso. Elas me seguem. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Amém? E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então Deus nos conhece, certo? Então esse ponto eu não vou nem tratar, porque não tem como falar: o Senhor me conhece pouco. Não, Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Deus sabe exatamente o que você está aí. Nossa, quando eu for embora, meu Deus do céu, eu vou dormir. E vou dormir até acordar amanhã. Vou acordar lá para o meio-dia, 5 da tarde. Quem aqui amanhã, que é domingo, samingo, vai dormir até tarde? Levanta a mão e dá um glória. Tem uns aí. Na minha casa, mesmo que nós quiséssemos, nós conseguimos que as minhas filhas acordem 5h30, 6h, igual o dia normal, e vai para a cozinha mexer nas coisas. O meu quarto é o único que é embaixo, então eu sofro bastante. Tá? E Deus nos conhece. Ele sabe exatamente o que está passando na tua vida, as suas tristezas, as suas alegrias. Tá? Então esse ponto eu não vou falar, mas esse aqui em diante eu vou. Só é ovelha do Senhor quem o segue. Então, a ordem é porque Jesus estava falando: essas são minhas ovelhas,
elas me escutam, certo? Eu as conheço e elas me seguem. Para nós é o contrário. Para ser ovelha e para seguir ao Senhor, primeiro eu preciso ouvir. Se eu não ouvir, como que eu vou seguir quem eu não estou ouvindo? Como que eu vou seguir quem eu não conheço? Como que eu vou seguir alguém que eu não sei exatamente para onde ele vai me levar? O Senhor nos conhece. A pergunta é, nós conhecemos o Senhor? Como Ele é? Quem Ele é? O que Ele faz por nós? Só é ovelha quem segue. Eu já estou atrapalhando tudo aqui. Eu não tenho jeito com esses negócios. Fui. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O que Jesus primeiro fez? Instruiu, falou. Vai, faz isso, faz aquilo outro. Depois você me segue. Depois que você me seguir, você será minha ovelha. Então tudo começa com ouvir. Quantas palavras você escutou esse mês? Eu não estou falando só de culto, eu estou falando de devocional. Eu estou falando de alguém que levou uma palavra para você, de um outro culto que você assistiu na internet, um estudo, como é que é o nome lá do Sou Esther? Como é que é o nome que está lá? Saúde emocional, que cada semana é isso. De 15 em 15 dias, menina, tem um vídeo novo. E sabe lá, às vezes é Yara, às vezes é a Sara com quem? Com a Simone, que não está aqui hoje, vai ver só, vou pegar a costela, né? Então, de 15 em 15 dias tem uma mulher lá, especialista numa área, ou alguém, uma irmã do corpo, que vai falar coisas para você de Deus. Se você não está vendo, você está perdendo, mulher. Porque é uma bênção, tá? Então, o que falta, bispo? Quem é a ovelha de Jesus mesmo? Você segue Jesus? Ele te conhece? Ouvir a voz de Deus. O que falta é isso. O que falta é você parar na hora da decisão de falar e deixar o Senhor te instruir. Na hora que você está desesperado, ao invés de ficar chorando pelos cantos, chore na presença de Deus e deixa Ele falar com você. O negócio é que muitos esperam que, como num passe de mágica, a sua vida seja transformada. Não é assim que funciona. A vida é transformada de degrau em degrau, de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que a Bíblia diz. Então, olha para o teu irmão e fala assim, você acha que você vai ser o Superman amanhã? No máximo, fala aí, seu Capitão Cueca, fala aí. O máximo você é aquele Capitão Cueca lá do desenho. É um desenho, tá, gente? Eu não estou falando porque eu quero falar cueca, que é o nome do herói, é Capitão Cueca. Para não escandalizar, fala, no máximo você é o Ben 10, fala aí. Mas o Ben 10 ganha do Thanos, mano, ele tem 10 poderes. Ele ganha, não ganha? Eu acho que ele ganha. Vamos ouvir a voz de Deus, que está em Hebreus. Olhe para mim. Hebreus 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu traduzi aqui para você, Deus ainda fala através dos profetas. Deus ainda fala de muitas maneiras, mas Deus quer falar conosco através de Jesus, que é a palavra. Eu acho que é tempo de nós entendermos que o bispo Josué pode te ajudar, mas ele não pode transformar você. Ele não pode acrescentar um côvado na tua vida, nem na minha eu consigo. Mas Deus fala com os profetas, com o bispo, com os pastores, diácono, quem seja que prega, que instrui, Deus fala. De muitas maneiras, porque Deus pode usar até uma mula para falar. Eu não sei você, eu ia ficar assustado se uma mula começasse a falar comigo. Aprendemos aqui que o jumento é inteligente, certo? Agora eu estou mais assustado. Esses dias eu vi um tio com um jumentinho na rua. Eu atravessei a rua e fui do outro lado, mano. Vai querer falar, a paz do Senhor, bispo. Vixe, né? Eu atravessei e fui do outro lado lá. Deus fala, mas Ele quer falar com você. Por que você não deixa Deus falar com você? Ah, bispo, mas eu sou muito novo. Ah, é? Samuel era um garoto, ouviu a voz do Senhor e falou, eis-me aqui. Jesus tinha 12 anos de idade, ele pregava no templo. Josias tinha 7 para 8 anos de idade e governou Israel. A idade não pode ser um impedimento para você sentir a presença de Deus. Aliás, Deus dá várias experiências aos pequenos. Deus dá várias. Mas o seu filho tem que ver você orando.
Ele tem que desejar isso. Pergunte para o irmão que está do seu lado. Você precisa, fala para ele, você ora muito? Responde agora. É tudo segredo quando vocês falam. Eu não entendo nada que você vai dizer. Irmãos, ore na tua casa. Os grupos aqui da igreja, pena que não está aqui os líderes do refúgio, né? Onde eles estavam, onde eles não estão. Mas está a liderança do Nova e do time mais aqui, né? Dá experiência de oração para eles. Não é só história bonitinha, não é só passeio, não. É oração, é compromisso com Deus. Ah, bispo, mas aí eles vão empapuçar de palavra. Muita palavra não empapuça, dá sustância. Tá? Fica forte, fica firme, fica um menino diferente, uma menina diferente. Ah, mas meu filho é uma criança ainda, bispo. Glória a Deus, vinde a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então deixa eles irem a Jesus, para ouvir a voz de Jesus. Ouvir em grego, akaô. Perceber o som, escutar, dar atenção, atender a voz. Também é ser informado, ouvir e obedecer a voz. Porque no grego não existe como você ouvir uma instrução de um superior e não obedecer. Então ele já coloca ouvir e obedecer no mesmo sentido. Deus está falando porque nós temos dificuldade de escutar, de entender e principalmente de obedecer aquilo que Deus manda. Às vezes o que Deus manda não é o que nós esperávamos. Não é o que... Embora hoje nós vamos ter 5 testemunhos aqui, talvez para chegar nesses testemunhos, essas pessoas receberam uma palavrinha que crente não gosta de ouvir. Não. Olha para o teu irmão e fala assim, nananina não. Fala, você tem que ouvir mais não, viu, menino? Fala para ele, Escutar, o outro termo, é homolegen. O prefixo homo quer dizer o mesmo, igual. E legen quer dizer, ao falar. Ou seja, o sentido é esse aqui, ó. Quem diz, escuta o que acabou de dizer. Quando você fala, você não escuta o que você está falando? Então presta atenção no que você está falando. Porque as suas palavras precisam ser condizentes com aquilo que você está ouvindo. Você tem que praticar. É isso que o termo diz, escutar. É praticar o que fala. Irmãos, eu nunca vou colocar uma pessoa solteira para ministrar casada. Por que eu não vou? Vamos ver. Se ela entende isso que é casamento, ela está casada. Ou então ela entende e não casou, entendeu? Brincadeira. Mas como que ela vai falar de algo que ela não tem experiência? Como que eu vou colocar alguém que não sabe matemática para ensinar matemática? Só se for a escola do rock, aí é legal. Lembra quem já assistiu a escola do rock? Meu Deus do céu, gente, vocês não assistem filmes de jeito nenhum, né? Escola de Rock é um filme com o cara, o Jack Black, né? Ele dá um golpe lá, pega o lugar do amigo dele para dar aula numa escola. E chegando lá, ele vê que os meninos tocam clássico. Aí ele pega as guitarras, a bateria e ensina rock and roll para os meninos. Né? Foi uma loucura, esse filme é legal. Ouve lá que você vai ver. Rock and roll é bom, irmão. Eu gosto de rock and roll, viu? Exemplo, quem toca uma música também escuta o que acabou de tocar. Você tocou, você aprendeu. Tem muita gente que fala, xinga os outros e não ouve o que está falando. Tem muito pai que xinga filho e não ouve o que está falando. Tem muito marido que ofende a esposa e não ouve o que está falando. Mas também tem muita esposa que ofende o marido e não ouve o que está falando. Amém? Então, o que Deus está falando? Antes de falar, ouça a voz de Deus, porque Deus vai te instruir aquilo que deve sair da sua boca. Deus, ele instrui, ele fala. Amém? Diálogo com Deus só acontece quando ouvimos sua voz primeiro. Tenho que ouvir, aí eu falo com ele. O problema é que nós cristãos é o contrário, a gente fala e não deixa Deus falar. E não adianta você falar que deixa Deus falar. Porque se ele pedir para a gente pregar hoje, é porque nós não temos ouvido a voz de Deus como deve. Ah, porque lá paga mais, eu vou para lá. Não é assim que funciona. E se Deus não te quer naquele lugar? E se aquela oferta é uma armadilha para você? E se naquele lugar você vai ficar longe da tua família e vai aparecer uma mulher estranha? Ou um homem estranho para a mulher? Você tem que orar. Ouvir a voz de Deus, ele te instrui. Olha para o teu irmão e fala assim, nem tudo que reluz é ouro.
Irmão, eu falei de trabalhar, mas põe na casa. Tem gente que quer mudar de casa, eu quero ir para aquela casa. Irmão, e se Deus não quer que você more naquela casa? Eu não esqueço, quando eu era solteiro, eu ia procurar emprego, eu estava indo na direção do Horto Florestal, e quando você chega ali na pracinha, não tinha guarita ainda do guarda, né? Antes da guarita tem um mercado à esquerda, não tem? E agora tem um monte de lojinha do outro lado. E era um mercado bem antigo, tinha umas 2 lojinhas do lado, e aquele mercado me chamou para fazer uma entrevista. Eles mandaram uma coisa bem moderna, um fax. Um fax. Eu tenho até um fax, acho que não tem mais não. Mas eu tinha um fax, e eu olhei o fax, eles me chamaram naquele dia e eu fui. Só que eu estava orando antes de ir. Eu tinha acabado de me converter. Aí eu falei assim, Senhor, eu quero ir. Aí sabe o que Deus falou para mim? Ore um pouco mais. Foi muito estranho, porque eu não entendi. Aí eu continuei orando. E quando eu chego, irmãos, exatamente a hora que eu estaria numa curva, teve um acidente, entrou na calçada e atropelou 2 pessoas. Na hora o Senhor falou, eu te livrei disso aqui, ó. Pode ir tranquilo que a sua vaga está lá. Eu pensei até que eu ia perder a vaga. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo ainda falando do acidente, não tinha entrevistado ninguém. Deus sabe, Ele conhece os que são seus. Ele cuida de nós, Ele é o bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Quantos livramentos Deus te deu? O pastor Henrique contou aqui, mano. Acho que o pastor Henrique, ele tem que dirigir, não pode mais pilotar moto. O pastor Henrique estava na moto, ele dormiu na moto. Quem estava aqui? Ele dormiu em cima da moto. Onde estava, pastor? Meu Deus, marginal. E ele veio dormir, ele não sabe nem como, né? A buzina da moto tocou, porque passou na buzina, ele tinha que mexer. Não, ela tocou sozinha. Eu sei quem foi. Foi o anjo buzina. Agora, o anjo foi lá e ó, e acordou ele, conseguiu parar e encostar. Livramento de Deus da morte. Filho, você não vai morrer não. Você tem 3 filhas para criar. 3 genros. Eu tenho 2. Tudo bem, mas você vai ter 3. Traçando um paralelo, Gênesis 3:8, quando o homem e sua mulher ouviram os passos do Senhor que andava no jardim, soprava a brisa do dia, eles se esconderam da presença dele, entre as árvores do jardim. Aqui tem uma versão diferente, eu falei aqui, eu decorei porque eu gosto mais. Eles fugiram, eles se esconderam, eles foram para um lugar... Agora veja bem, Adão e Eva tinham intimidade com Deus, não tinha? Lógico que tinha. Diz a palavra que todo dia, na viração do dia, o Senhor descia e passeava com eles no jardim. Trocava outras ideias. Falava, instruía, ministrava. Quem aqui quer dar uns rolê com Jesus? Lembra que eu preguei isso? O melhor rolê do mundo é esse aí. Não é? E eles andavam. Só que depois eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de Satanás, que estava numa serpente, e falou, pode desobedecer a Deus sim, porque Deus Ele quer te envergonhar, Ele não quer que você seja como Ele, inteligente como Ele. Quantas vezes o diabo fala isso? Não, isso pode fazer, não pode, se está na palavra é errado. Não adianta, irmãos, querer defender aquilo que está fora da palavra, porque foi Ele que deixou essa palavra para nós. Ah, bispo, mas os homens traduziram, eu não quero saber quantos homens colocaram a mão nela. Eu não quero saber se tem erro de português. Eu não quero saber se na tradução se perdeu. Eu quero saber que tudo que está aqui é verdade. Porque quando um demônio se manifesta, a gente expulsa, ele sai em nome de Jesus. Eu sei que quando alguém está enfermo, nós oramos e colocamos a mão sobre os enfermos, eles são curados. A palavra funciona ou não? Funciona, porque Deus é real. Mas eles tinham intimidade. Mas nesse momento eles ouviram a voz do Senhor e não passearam, eles se esconderam. Nós só nos escondemos da voz do Senhor quando estamos em pecado. Quando estamos pisando na bola com Jeová. Olha para a pessoa que está do seu lado, menina, e fala assim, responde com educação, tá? Você está em dia com o carnê do baú do céu, irmão? Quer ser sorteado? Você quer, né? Ganhar um valor no final do Silvio Santos, você quer, né? Irmão, tem gente que quer que Deus faça coisas para ele, mas eles não fazem nada para Deus. Não escutam, não obedecem. Não andam em verdade. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu,
respondeu: ouvi teus passos. Nem foi nem a voz, ele ouviu os passos. Deixa eu fugir. E me escondi. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Adão e Eva ouviram os passos do Senhor e se esconderam dele. 1 Samuel 3,10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O menino que nunca tinha ouvido a voz de Deus, não tinha intimidade nenhuma com Deus, nunca foi cheio do Espírito, nunca ouviu o Senhor falando ao coração dele, dando uma direção, tanto que ele ouviu a voz de Deus e pensou que era Eli. E ele foi lá: por que o Senhor está me chamando? Eu preguei um dia aqui e falei: acho que Eli ficou doido, né? O moleque falou: o Senhor está me chamando? Eu: menino, vai dormir, em nome de Jesus. Até na hora que falou: acho que é o Senhor. Fala, pode falar que eu estou te ouvindo. Adão e Eva ouviam a voz, mas passaram a ouvir as vozes contrárias à vontade de Deus. Será que você não tem ouvido vozes contrárias? Será que você não tem se perdido no meio do caminho porque se ouve pessoas? Ouve pessoas mercenárias. Irmão, repito, fique bravo comigo. Cobra para pregar e para tocar é mercenário. Ponto final, é o que a Bíblia diz. É mercenário. Ser abençoado é uma coisa, porque quem é homem de Deus e chama alguém sabe que tem que abençoar. Mas o cara fala: o meu valor é tanto. Esses dias eu vi um pastor que põe lá um quadro para o pessoal perguntar para ele, famosinho. E a pessoa perguntou: pastor, por que o senhor cobra tão caro para pregar? Aí ele falou assim: eu não cobro para pregar. Eu não cobro. Mas você me tira da minha família, da minha casa, dos meus filhos, do meu conforto. Tá bom. Aí o menino falou: tá bom, eu te dou R$100, tá bom? Não, irmão. Quem aqui veio de carro hoje? Você gastou mais de R$100 para vir aqui? E quem aqui veio de ônibus? Você gastou mais de R$100? E de Uber? Uber, quem veio de Uber? Uber. Você gastou mais de R$100? Por que então com o irmão, para pregar a palavra que de graça ele recebeu, ele tem que ganhar uma fortuna? Irmãos, esse irmão cobra R$100.000 para pregar. E tem um monte de igreja de pastores tolos que pagam. Pega esses 100 mil, investe no evangelismo da igreja, investe no som, investe nas pessoas. Como que você faz isso? Querido, se o seu desejo é ser pastor da Mais, para ter dinheiro, irmão, olhe para mim, eu te peço. Meu irmão, você já era. Seu plano foi por água abaixo. Você está escutando outra voz que não é do Senhor. Irmão, aprenda uma coisa. Eu não vivo da obra. A obra é minha vida. É diferente. Eu quero que você entenda isso. Olha para o teu irmão e fala assim: já pensou? 100 conto, velho. Samuel ouviu a voz e falou: eu estou te ouvindo. E Samuel ouviu e foi o profeta escolhido para ungir o maior rei da terra, o rei Davi. Você entendeu? Havia um plano para ele. Quando você escuta a voz de Deus, no momento pode parecer que você não está entendendo, que você não sabe o que é. Mas quando você tem intimidade, começa a passear não só na viração do dia, mas o dia inteiro com ele, você entende que ele tem um plano maior para você. Nós cantamos uma música aqui que diz: luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Certo? Que vozes são essas? A pergunta já. Que vozes vocês ou nós estamos escutando? Que vozes? Daquele que quer o teu mal? Da inveja? Você está achando que não tem inveja no teu casamento? Que não tem gente que tem inveja do teu casamento? Eu falei inveja. Não gosto de inveja. Hã? Você acha que o seu marido é feio, ficou feio? Vai ter uma louca no mundo que vai achar ele o cara mais lindo da terra. Porque o diabo cega. Às vezes o amor é cego, mudo, surdo, paralítico, aleija, é tudo. Mas ele faz. Você está achando que o seu filho... meu filho não, isso aí não vai dar nada. Pois todo mundo que eu conheço, que alguém, os pais, as mães, os irmãos, esse não vai ser nada, hoje é um grande homem de Deus ou bem-sucedido. Porque o diabo quer parar a obra de Deus. Ele vai colocar serpente, ou ele vai vir em forma de serpente, falar para você: não, pode fazer, sai da igreja, não está dando certo.
depois que eu comecei a dizimar, minha vida financeira piorou, irmão. Eu não sei que Deus que você serve. O meu Deus é o Deus da multiplicação. A cada semente ele dá 30, 60 e 100 por um. Porque quando você dá, você tem que dar com alegria. Que voz que você está ouvindo? Ah, não, se eu não casar com esse, eu não caso com mais nenhum. Porque minha mãe falou que eu sou igual tiririca, bispo. Ah, é? Pior que tá, não fica. Tem gente que é assim. Irmão, eu sei de uma coisa, as pessoas falavam que eu era feio. O diabo é mentiroso, né, mano? Mas é verdade. Nossa, você é mó feio, é mó feio. Irmão, a partir do momento que você começa a entender o que Deus tem na tua vida, não é beleza, não é riqueza, não é altura, não é cor, não é dinheiro no bolso ou não ter dinheiro no bolso que vai te fazer mais ou menos feliz. Tem gente que fala, bispo, dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Não tem gente que fala isso? Eu gosto de dinheiro, mas se eu tiver que escolher entre dinheiro e Deus, eu vou escolher Deus. Porque é melhor Deus. Porque se eu não tiver dinheiro para comer, eu vou morrer de inanição. Se eu morrer de inanição, eu vou para a glória. E lá está escrito que vai ter uma mesa preparada para mim, o Senhor que vai me servir. Às vezes nós valorizamos muito a terra, amém, irmãos? Do que aquilo que Deus tem. Quais vozes estamos escutando? Hashtag, voz que não vai calar. É a voz de Deus. Estava escutando uma voz aí, não era a voz de Deus, não. É alguém que deixou o celular ligado, não sei quem foi. A voz que não vai calar. Não vai. Não é que não quer. Ela não vai calar. O Senhor vai buzinar no teu ouvido todo dia. Ele vai falar, está errado. Ele vai falar assim, Nilson, está errado. Ele vai falar, Mateus, você sempre errado. Mas pode falar, Gel, está certo. Marlene, está errado, você é errado, você é folgado. Está certo? Irmãos, a voz de Deus nos instrui, nos consola, nos conforta, mas nós escutamos as vozes que nos dizem que não somos capazes. Nós escutamos as vozes que dizem que nós não conseguimos, que não é para nós, que não é o que Deus tem. Irmão, você está achando que quando eu fui casar com a bispa, que todo mundo aceitou de boa? Muita gente fala, não, você vai deixar sua filha casar com esse cara, acabou a vida da sua filha. Era uma bispa ainda que falava isso. Está vendo? Nem toda bispa é usada por Deus. Tem umas serpentes aí também. Ela chegou para a bispa e falou, não, esse cara aí, a Ana Paula tem faculdade. Está na faculdade, Ana Paula, nossa. Isso aí mora no morro, pé de barro, mano. Não é homem de Deus, não. Eu lembro que em 2000, nós tínhamos 1 ano de casado. Foi aniversário de 500 anos, né? Do Brasil. Teve um evento da igreja que nós éramos lá em Brasília e nós fomos. Adivinha quem eram os bispos daquela igreja? Quando olhou, eu quero te pedir desculpa. Meu irmão, vai e não pede mais. Irmão, para! Fulano não é para ciclano, ciclano não é. É sim! Não é só você que ouve a voz de Deus. Não é só você que tem razão. Tudo você quer ter razão, tem hora que não é a tua voz. A tua voz não está sendo a de Deus, está sendo a da serpente. Falando, vai lá, faça o proibido. Proibido. Sabe, irmãos, eu coloquei a hashtag de zoeira. Deus está falando, está surdo, Zé? Você está surdo que você não está ouvindo? Deus fala através das crianças, Deus fala através de pessoas que você encontra na rua. Deus fala de várias maneiras, Ele continua falando do altar dos profetas, de muitas maneiras, como disse, mas hoje Ele quer falar com você. Você quer ouvir a voz de Deus? Fique em pé no teu lugar.